meu querido, estamos de volta com mais um vídeo do TLMDG, esse treinamento de líderes para quem deseja trabalhar conosco no modelo de discipulado da Galileia. O nosso propósito é fazer de você um ganhador de almas. Nós cremos que Deus tem levantado homens e mulheres como você, como eu, para que juntos nós possamos levar a mensagem do Evangelho a tantas pessoas que se encontram oprimidas, necessitadas. E olha que tem muita gente precisando de um milagre, muitas pessoas precisando conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que é a santificação. Veja bem, por que nós devemos buscar a santificação? Você sabe, santificar-se é separar-se para Deus, é você fugir das tentações da carne, é você procurar fazer aquilo que você tem certeza, porque está revelado na Bíblia Sagrada, que vai agradar a Deus. Então, quando você faz o que agrada a Deus e foge de tudo aquilo que notoriamente vai entristecer o coração de Deus, você está se santificando. E por que é que nós devemos nos santificar? Ora, vamos entender uma coisa muito importante. A gente tem ensinado muito sobre a graça de Deus. Realmente a salvação não se conquista com obras. Eu não conquisto a minha salvação fugindo do pecado. A salvação não pode ser conquistada por obras. E eu vou ler com vocês o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz assim, vamos ler a palavra de Deus. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha como a Bíblia é clara. Não vem por intermédio das obras, ou seja, não vem pelo que eu faço ou deixo de fazer, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Então eu sei que se eu estou salvo, é porque Jesus morreu na cruz, pagando o preço que a lei exigia por causa dos meus pecados. Você entende? Então salvação não se pode conquistar com obras. Você não conquista a salvação com obras. O maior exemplo disso está no ladrão da cruz. A Bíblia Sagrada diz que Jesus estava sendo crucificado entre dois ladrões, e a gente tem citado muito esse ladrão aqui, porque facilita o entendimento. E de repente um ladrão se converteu, e Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele não fez nada, não praticou nada que pudesse levá-lo à salvação, ele simplesmente creu. E é isso que nós ensinamos para as pessoas, é isso que nós temos que passar para as pessoas. Quando elas creem, elas são salvas. Foi o que aconteceu com o ladrão da cruz. Agora, Bispo Henrique de Paula, então, se eu estou debaixo da graça de Deus, se eu não vou ser salvo por obras, então eu posso pecar à vontade? Eu posso fazer o que eu quiser fazer? Não, calma lá, muita calma nessa hora. A Bíblia diz que nós devemos nos santificar. A santificação é ordenada na Bíblia Sagrada. Vamos ler então na Bíblia Sagrada, vamos ver no livro santo o que é que está escrito. Romanos capítulo 6, do verso 15 ao 23. Romanos capítulo 6, do verso 15 ao 23. Eu vou ler na minha Bíblia e você vai acompanhar. Você pode acompanhar na sua Bíblia também. Vamos lá. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei, da graça? Não, de forma alguma. Está vendo? Para você que pensa assim, não, se eu estou debaixo da graça,
Se nada que eu fizer vai me levar à salvação, então eu posso fazer o que eu quiser, posso errar à vontade, pecar à vontade. Olha o que diz a Bíblia. Que resposta dá? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma do ensino a que fostes submetidos. Vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz a iniquidades ainda maiores, quer dizer, se no passado você apresentou o seu corpo como membro, como escravo da impureza e da maldade, apresentai a partir de agora que você tem Jesus, todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas livres em relação à justiça. Quer dizer, quando você era escravo do pecado, você fazia o que quisesse. Você não estava subordinado, sujeito à justiça. E que fruto colhestes, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. O pecado conduz à morte. Contudo, agora, libertos do pecado, tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você entende? Então, a santificação é ordenada. A Bíblia diz que nós que aceitamos a Cristo, que entregamos a Cristo a nossa vida, temos que mudar o nosso comportamento, temos que ajustar o nosso modelo de vida, né, aos padrões da palavra de Deus, da vida cristã, da fé cristã. Então nós temos que buscar a santificação, não para sermos salvos, porque a salvação vem quando nós cremos. Nós temos que buscar a santificação não para que tenhamos direito à salvação, porque a salvação nós conquistamos mediante a fé. Foi o que aconteceu com o ladrão na cruz. Mas nós buscamos a santificação porque nós queremos honrar a Deus, sabe? Honrar a Deus. Nós queremos ser parecidos com Cristo. Nós queremos restaurar em nós a semelhança de Deus que foi destruída lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Você está entendendo? Então, nós fugimos do pecado não porque vamos ser excluídos da igreja, não porque porque estamos sendo coagidos, mas porque nós temos prazer na lei de Deus. Nós não queremos entristecer o coração do Senhor Jesus, o coração de Deus. Nós não queremos entristecer o Espírito de Deus. Nós queremos servir a Deus, queremos fazer aquilo que Deus nos ordenou fazer, queremos honrar para sermos honrados por Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui em 1 Pedro 1,16. Primeira epístola de Pedro 1, verso 16, diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Olha aí, resgatando a imagem e semelhança de Deus. Deus quer que sejamos o mais parecido possível com Ele. Então Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. Então nós buscamos a santidade como
como uma demonstração da transformação que nós vivemos na nossa vida. Filipenses capítulo 1, versículo 27 diz o seguinte, vamos ler. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27 diz assim: portai-vos como cidadãos dignos do evangelho de Cristo. Portai-vos como cidadãos dignos do evangelho de Cristo. Então, nós temos que andar de acordo com o evangelho que nós pregamos. Mas aí, eu quero chamar a sua atenção, meu querido, minha querida, porque nós precisamos tomar dois grandes cuidados. Buscar a santificação é um desejo de todos nós. Eu quero santificar-me, quero honrar a Deus, quero que Deus tenha sempre muita alegria com as minhas atitudes, porém, eu tenho que tomar cuidado com as tolices religiosas, porque a gente vê muito por aí essas regras humanas, cobranças infundadas, doutrinas de homens. A gente já falou sobre isso aqui. Basta você ler as escrituras sagradas. Colossenses 2, por exemplo, fala muito sobre as doutrinas de homens. Nós não vamos nos santificar obedecendo a tolices religiosas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso aqui, é proibido. Tem que ver o que é a palavra de Deus e o que são tolices religiosas, exageros doutrinários. Tomar cuidado com isso, porque tem algumas igrejas mais tradicionais, mais rígidas nas suas doutrinas, que ainda tem muito resquício da lei, e essas igrejas, se você não cumprir rigorosamente as tradições dessas igrejas, vão dizer que você não está com Deus, vão dizer que você não está se santificando. Outro cuidado que você tem que tomar: primeiro, o coração. Você tem que se transformar não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você está entendendo? Jesus mandou você lavar primeiro o interior do copo, depois o exterior. Não adianta você limpar o exterior, quer dizer, as aparências, você mostrar para as pessoas que você mudou, quando na verdade o teu coração ainda não viveu essa mudança verdadeira. Então, eu tenho que me santificar, porque sem santificação ninguém verá Deus. Eu tenho que me santificar, porque a santidade é ordenada, a santificação é ordenada. Mas eu tenho que tomar cuidado para não exagerar na dose, não ficar obedecendo a tolices religiosas. Nós não aceitamos tolices religiosas, exageros doutrinários, e também cremos que precisamos santificar primeiro o nosso coração, depois, de dentro para fora, a gente vai se transformando. Que Deus te abençoe. Vejo você no próximo vídeo.